convoco de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 32ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente legalmente representado pelo doutor procurador Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, em exercício, declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, no exercício da presidência, facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o doutor procurador Ricardo Schneider solicitou cópia da ata da sessão anterior, o pedido do processo do conselheiro substituto Alberto Pires seja distribuído, reiterando que a lista seja encaminhada para o Tribunal Eleitoral. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários sobre os municípios que não encaminharam a prestação de contas, solicitando à presidência que tipo de ação precisa tomar para que eles tenham uma sanção ao passar de 30 dias. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, comunicou estar sendo ciente no momento, indagando quais seriam os municípios. No momento, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse: Matriz de Camaragibe, São Luís de Quitundas e Japaratinga. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, garantindo na próxima sessão dar uma resposta. Quanto ao processo que o Ministério Público de Contas se refere sobre a medida cautelar, o processo encontra-se no gabinete da conselheira Maria Cleide. Com relação à lista enviada ao Tribunal Eleitoral, já estou providenciando para encaminhar. Com relação à cópia da ata, determino a coordenação do plenário para providenciar. Com a palavra, o doutor procurador, Dr. Ricardo Schneider, disse que, com relação à questão do processo, está no gabinete, acredito que o problema seja no gabinete, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente em exercício informar o servidor que recebeu esse processo. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse: essa substituição é uma coisa nova, temos que pensar e fazer uma normatização para que funcione automaticamente, solicitando à presidência uma reunião administrativa. Sobre o assunto, o senhor conselheiro Anselmo Brito associou-se ao conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, informou que é do seu pensamento deste presidente os processos passar direto para as diretorias técnicas. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa informou que já do plano do desenvolvimento institucional do tribunal. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente em exercício disse: vamos esperar o presidente titular chegar para colocar em prática. Facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 15326/2009, um contrato com a Secretaria de Estado da Saúde, aprovado na resolução 094. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 1546/2012, uma solicitação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Após relatada e discutida a matéria, foi aprovada a decisão simples de diligência 15 dias. Não havendo processo para relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício informou que foi o doutor Domingos, chefe de gabinete da conselheira Maria Cleide, que recebeu o processo e de ordem despachou para a Procuradoria. Sobre o assunto, o doutor procurador-chefe Ricardo Schneider indagou de ordem de quem. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse: quando de ordem, se for igual ao deste conselheiro, suponho que tenha sido de ordem da conselheira Maria Cleide. Sobre o assunto, houve a manifestação do Ministério Público de Contas, que disse concordar com Vossa Excelência. Despachar de ordem, quando Vossa Excelência está em exercício. A conselheira não está. Foi designado um substituto para atuar, ressaltando que gostaria de ouvir o conselheiro substituto. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em exercício, disse:
cada um faz sua parte. O Ministério Público de Contas não pode interceder no gabinete de conselheiro. É preciso que se respeite a autonomia de cada gabinete. Usando a palavra, o doutor procurador Ricardo Schneider disse que em nenhum momento o Ministério Público de Contas tem pretensão de dar ordem ou fazer qualquer ingerência em gabinete. Em qualquer situação, o Ministério Público atua, são questões internas do Ministério Público, ocorre que ele tem seu papel árduo de defender o regimento interno. É um absurdo o processo que tem uma liminar a ser despachada de ordem para a Procuradoria. O Ministério Público entende que nessa situação de liminar, o processo tem que ser concluído imediatamente ao relator. É a posição do Ministério Público de Contas. Sobre o assunto, houve a manifestação do conselheiro Anselmo Brito, concordando com o Ministério Público no que diz respeito ao processo, tendo um substituto natural para atuar. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício informou que a senhora conselheira Maria Cleide estará reassumindo. Também informou que este presidente convocará o senhor conselheiro substituto para assumir enquanto permanecer na presidência. Usando a palavra, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires disse que, às vezes, o problema da informação gera outros entendimentos. Realmente não havia recebido o processo, mas o doutor Domingo explicou que é de praxe da conselheira encaminhar à Procuradoria e, como conselheiro substituto, não ia desfazer dessa praxe. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou a relação dos processos que as multas foram aplicadas e não foram pagas e estão na PGE. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente em exercício determinou o diretor-geral para providenciar tais informações. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito segmentou a notícia a respeito de uma resolução desse tribunal, onde trata da criação do sistema de controle interno nos municípios, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, informando que o prazo final foi 30 de junho. Lembrando que os gestores podem ser apenados. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando a senhora conselheira, os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão a ata da sessão anterior. Encerra a discussão, coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor, conselheiro substituto Sérgio. De acordo, excelência. Maciel. Aprovada.
Gostaria de convocar o auditor substituto conselheiro Alberto Pires para assumir o lugar deste conselheiro Cícero Amélio, já que está no exercício da presidência. Facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor representante do Ministério Público Especial. Conselheira Cleide. Cleide Rocha. Com a palavra, a conselheira Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público Especial, estou retornando de minhas férias na data de hoje. Um pouco triste com o acontecimento da última sessão, onde foi citado aqui o meu gabinete em vários momentos, por conta de uma representação que, de ordem, o meu chefe de gabinete recebeu essa representação na data do dia, na sexta-feira passada, ele recebeu no nosso gabinete. E, de ordem, ele deu encaminhamento deste processo à Procuradoria na terça-feira, no dia do ocorrido. E onde aqui foram levantadas várias questões com relação ao envio deste processo. Quero deixar bem claro que, em momento algum, esta conselheira se mostrou querendo atrasar ou emperrar algum processo em meu gabinete. Não foi essa a minha intenção. Pelo contrário, como eu conversei ontem com o conselheiro, o auditor, doutor Alberto, que eu só tentei agilizar o encaminhamento deste processo, que, como eu estaria voltando hoje, ele já iria para a Procuradoria, que o meu encaminhamento será permanecerá, irei enviar à Procuradoria deste tribunal. Então, de ordem, o chefe de gabinete fez isso, enviou à Procuradoria, mas quero ressaltar e quero afirmar que, em momento algum, nós tivemos a intenção de emperrar processo nenhum em meu gabinete. Então, quero que fique bem claro isso, como houve agora na sessão, na ata da sessão passada, que houve esse questionamento, e que a minha intenção foi essa, em momento nenhum, ao contrário. Fiquei muito triste, porque não estava aqui presente para fazer a minha defesa, não tinha como me defender, mas deixo aqui muito bem claro essa minha indignação, essa minha tristeza, e espero que não me tenham como uma conselheira que queira emperrar processos em seu gabinete. Jamais farei isto, pelo contrário. E afirmo que, agora pela manhã, já encaminhei à Procuradoria o processo, e o mais breve possível trarei a este pleno. Então, era essa a observação que eu queria fazer, senhor presidente. Excelência. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Adolete. Eu só queria, na verdade, lembrar Vossa Excelência e solicitar, até exatamente desses, às vezes, algumas coisas que, através do nosso dia a dia, e às vezes está havendo essa turbulência, solicitar de Vossa Excelência, se assim Vossa Excelência entender, que a gente possa fazer, sei que Vossa Excelência está na presidência temporariamente, mas a ideia de a gente tentar fazer uma reunião administrativa onde a gente pudesse fazer uma espécie de pauta. A reunião administrativa, na verdade, sei que Vossa Excelência iria, na verdade, aguardar o presidente. Era a gente, na verdade, fechar uma pauta desses probleminhas que a gente está tendo administrativo, para que a gente possa, na hora que a presidência chegar, a gente deliberar. Então, era isso que eu queria. Vossa Excelência até já sugeriu isso em outra sessão. Queria solicitar, se possível, da gente poder fazer o mais breve possível essa reunião, para que a gente possa fazer uma pauta, para que, e na hora da discussão, a gente já tenha um norte a seguir. É só isso, presidente. Excelência.
gostaria primeiro de colocar em votação a proposta feita pelo conselheiro Otávio Lessa, para que após essa sessão a gente possa fazer uma reunião administrativa para discutir alguns assuntos de ordem interna. Então, gostaria de colocar a proposta em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira São Brito. Eu também, como tenho solicitado muito isso, estou inteiramente de acordo. Auditor substituto, conselheiro substituto Sérgio Maciel. De acordo, presidente. Auditor, conselheiro substituto Alberto Pires. Também de acordo. Está aprovado e após a sessão a gente busca fazer a reunião administrativa solicitada pelo conselheiro Otávio Lessa. Continua com a palavra os senhores conselheiros e o membro do Ministério Público Especial. Eu queria só me dizer que estou solidário com a conselheira Maria Cleide das falas dela nesta sessão, em virtude do acontecido na última sessão, que acho que o mal-entendido ele poderia ter sido evitado. Então, só reiterando, solidário com Vossa Excelência. Agradeço. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Ricardo Sinari, membro do Ministério Público Especial. Senhor presidente, senhores conselheiros, em especial a conselheira Cleide, que está retornando de férias, eu venho aqui para fazer alguns esclarecimentos com relação à conduta do Ministério Público de Contas na sessão passada, em especial em relação ao gabinete da conselheira Cleide. Inicialmente, eu quero deixar muito claro que as manifestações que nós fizemos na sessão passada não foram dirigidas à pessoa da conselheira Cleide, até porque a conselheira estava de férias naquele momento. O que aconteceu foi fruto de todo um processo relativo a um processo específico que deixou o Ministério Público um pouco surpreso pela demora e que não foi culpa, registre-se, do gabinete da conselheira. Ocorre que toda a situação que se deu desde a entrada do processo com pedido cautelar até a discussão sobre quem iria discutir esse processo, que foi uma discussão também muito tormentosa aqui nesse plenário, e que se decidiu, por fim, em convocar o auditor para que ele assumisse o gabinete de Vossa Excelência. Passando para o despacho do envio do processo ao gabinete de Vossa Excelência. Isso ensejou um atraso num processo de cautelar que, para o Ministério Público, pareceu um atraso um pouco além do que seria razoável em tratando-se de um processo de cautelar. Diante das informações recebidas no plenário de que o processo, até porque a cobrança inicial foi dirigida ao vice-presidente, e o vice-presidente esclarecendo que o processo já estava no gabinete, nós, em plenário, e tomando aquelas informações, até porque no início da sessão o próprio auditor Alberto me passou que o processo não tinha chegado em suas mãos na terça-feira, durante a sessão o Ministério Público procurou saber onde é que estava o processo, o que estava acontecendo, o que tinha havido. E os esclarecimentos vieram a conta-gotas, vieram aos poucos no decorrer da sessão. Apenas no último momento da sessão, prestes a acabar, é que veio a informação de que o auditor convocado concordava com o envio do processo à Procuradoria. A minha manifestação naquele momento foi justamente em ficar surpreso pelo envio do processo à Procuradoria, depois de tantas vezes o Ministério Público reiterar que ele deveria ser encaminhado ao magistrado. E o magistrado, que poderia ser tanto Vossa Excelência, mas que Vossa Excelência está de férias, ou o auditor, e que causou surpresa esse envio para ele. Quando se disse que foi enviado de ordem, o questionamento foi justamente pelo fato da conselheira estar de férias. E nesse momento não vem nenhuma afirmação em relação a Vossa Excelência de que queria procrastinar. Acontece que, diante do que foi informado, o Ministério Público realmente ele não via o processo ser encaminhado a quem de direito no momento adequado. Posteriormente à sessão, a primeira iniciativa minha foi justamente ouvir o servidor citado, envolvido, que é do gabinete de Vossa Excelência.
Até porque, como os fatos foram explicados no decorrer da sessão, eu imaginei, olha, eu preciso ouvir o que o servidor, realmente o que está acontecendo, e então o servidor me passou tudo o que estava acontecendo. Me falou, inclusive, de que a ideia era justamente de não atrasar, mas de agilizar e de já enviar a procuradoria para que o processo fosse resolvido mais rapidamente. No entanto, essa informação foi passada no plenário apenas no final. E ao final que o auditor passou isso. Também o Ministério Público não deixou para ouvir o servidor posteriormente, se manifestar posteriormente, porque já contava com mais de 15 dias que o processo tinha sido encaminhado. Então, conselheira, se naquela minha manifestação inicial ficou parecendo que o Ministério Público estava afirmando que Vossa Excelência estava procrastinando o seu servidor, eu quero de público registrar que não foi essa a intenção, que tudo está esclarecido, que a partir da conversa que eu tive com o servidor, eu pude compreender o que ocorreu e o que se deu. No entanto, eu continuo entendendo que houve falhas nesse procedimento todo. Agora, falhas essas que eu não estou atribuindo a Vossa Excelência, nem ao gabinete de Vossa Excelência ou ao vice-presidente, mas uma falha com relação ao fluxo de processos desta Corte. Isso precisa ser revisto. Por que isso? Porque na minha concepção, na concepção do Ministério Público, um processo com um pedido liminar, ele não pode levar 10, 15 dias para chegar na mão ou do conselheiro titular ou do seu substituto. Isso é uma posição do Ministério Público. E aí o procurador e o conselheiro titular ou seu substituto tomar a decisão do que vai fazer. Como houve essa demora toda e o conselheiro Alberto somente na terça-feira aqueceu que ele fosse enviado, foi que houve toda essa celeuma. Então o Ministério Público vem aqui reafirmar que não faz nenhuma acusação e não entende que houve procrastinação por parte do gabinete de Vossa Excelência. Se ficou parecendo isso, não foi isso, não é isso que eu penso, e que eu acredito que os esclarecimentos que eu tive por parte do servidor foram esclarecimentos que foram suficientes, correto? Mas que eu continuo entendendo que esta corte, este colegiado, precisa, até talvez nessa sessão administrativa que ocorrerá em seguida, definir um fluxograma de como deve ocorrer nessas situações. Eu também entendo que é uma situação relativamente nova a convocação de auditores, é uma situação relativamente nova o número de cautelares que vem ocorrendo. No entanto, não é por ser uma situação nova que o tribunal não deva se posicionar. Ele deve, penso eu, juntamente com os demais diretores e com todos os setores, encontrar um caminho para que o processo flua e chegue na mão de quem direito para que tome a decisão, ou deferir ou indeferir, ou ouvir a Procuradoria, que é lícito e que, se for assim, o meu questionamento foi com relação ao servidor ter encaminhado à Procuradoria, mas não, mas como o próprio auditor que estava atuando entendeu por bem ouvir, isso só foi esclarecido ao final da sessão, então toda aquela nossa, digamos, indignação também por parte do Ministério Público realmente caiu por terra, porque é justo e é possível, e até se o relator assim entende, é possível que ele ouça realmente a Procuradoria. A nossa, digamos, insistência era para que o processo passasse na mão de algum magistrado, seja de Vossa Excelência, seja do auditor convocado, e que aí tomasse algum encaminhamento, né? Como isso não acontecia e passou por servidor e por tudo, realmente houve esse problema, que foi esclarecido. E realmente eu entendo que foi um mal entendido, poderia ter sido evitado, claro que poderia, mas eu também peço um pouco de compreensão de Vossa Excelência que o Ministério Público, que o gabinete de Vossa Excelência recebeu o processo apenas na sexta-feira, mas o Ministério Público vem, digamos, batalhando para que esse processo chegue na mão e que seja analisado por algum magistrado desta casa há algum tempo. Então chega um momento também que a gente que é cansativo ter que fazer a cobrança sessão a sessão, né? E o Ministério Público não apenas quer que seja analisado somente, né? Ou melhor, que chegue às mãos do conselheiro e que ele faça o que bem entender, mas que chegue. E como o auditor disse que não havia chegado, foi essa a razão. Então, mais uma vez, eu faço essa manifestação nesse sentido, né? Um desagravo, se puder ser assim compreendido, tanto em relação ao doutor Domingos, com quem tive a oportunidade de conversar, quanto em relação a Vossa Excelência, destacando que todas as minhas manifestações foram direcionadas ao doutor Domingos e com o qual já conversei, já está tudo resolvido, esclarecido, e não com Vossa Excelência, porque até estava de férias. Mas, obviamente, que Vossa Excelência se sente também, digamos assim,
mencionada porque é um servidor, né, que trabalha juntamente com Vossa Excelência. Mas não foi essa a intenção, e eu faço esses esclarecimentos nesse momento, porque eu acho que é pertinente fazer isso. Também teria outros pontos aqui a tratar. Não, acho que eu não... Pronto, com relação à questão da sessão administrativa, só com relação à questão da sessão administrativa, eu só afirmar que eu não sei como é que vai ser esse procedimento, mas que o Ministério Público está à disposição caso Vossas Excelências queiram ouvi-lo durante a sessão. E era somente isso que eu tinha a fazer, e saúdo Vossa Excelência pelo retorno e faço votos de que desenvolva suas atividades da melhor maneira. Era isso, senhor presidente, senhores conselheiros, muito obrigado. Continua factada a palavra aos senhores conselheiros, quem dela queira fazer uso. Havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Havendo processo do conselheiro Otávio Lessa, passamos a palavra à conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tenho a relatar nesta sessão o processo número TC 15.128 de 2009. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, proposta em 24 de novembro de 2009 pela Sociedade de Advogados Vila Nova Maranhão Advogados, inscrita na OAB Pernambuco, número 977, no CNPJ número 071796661, 000175, com sede na Avenida Santos Dumont, número 1130, Rosarinho, Recife, Pernambuco, contra o presidente da Comissão de Licitação da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, referente à realização de certame de concorrência número 02 de 2009, que tem por objeto a contratação de sociedade de advogados para execução de serviços jurídicos. Consta em seu ventre, além do pedido de suspensão imediata do procedimento licitatório em comento, o julgamento procedente da representação com o intuito de determinar a modificação ou supressão das exigências que violam a Lei nº 8666 de 93, republicando-se o edital e reabrindo o prazo inicialmente concedido. Em 24 de novembro de 2009, a concorrência pública de que se cuida foi suspensa através de decisão monocrática desta relatora, sendo submetida ao plenário desta Corte em 26 de novembro de 2009 e aprovada à unanimidade. Quanto aos aspectos aduzidos na representação, em síntese, alega o representante que o edital da referida concorrência pública encontra-se eivado com cláusulas em evidente confronto com a pacífica jurisprudência dos Tribunais de Contas estaduais e do próprio Tribunal de Contas da União, se concentrando a representação especificamente em 3 pontos, quais sejam ilegalidade na fixação do prazo contratual e do capital social mínimo, exigência de integralização do capital social e quanto aos critérios de pontuação técnica. Ofertada a oportunidade de defesa representada, alegou fragilidade nos argumentos da representação, sustentado o poder discricionário da administração, a não ocorrência de prejuízo para a administração com os critérios adotados e a presença da razoabilidade dos critérios de avaliação. Seguindo o rito regimental, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas e à auditoria desta egrégia Corte, que emitiram pareceres pela ilegalidade das disposições contidas no edital e aventadas na representação, recomendando ainda a republicação do edital e a devolução do prazo. É o relatório, senhor Excelência.
Como é o nome da advogada? Passa a palavra a doutora Bruna Monteiro, para a advogada da casal, para fazer a sustentação oral. Bruna Monteiro. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Inicialmente, eu gostaria de saudar o excelentíssimo vice-presidente dessa casa, o conselheiro Cícero Amélio de Albuquerque da Silva, que está no exercício da presidência, em nome de quem eu saúdo todos os demais conselheiros e conselheiras, o representante do Ministério Público Estadual e demais presentes aqui nessa sessão plenária. Como muito bem restou relatado pela conselheira relatora Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, trata-se de uma representação feita pelo Escritório Jurídico Vila Nova Maranhão contra a concorrência número 2/2009, lançada pela casal, se eu não me engano, em 9 de outubro do ano 2009. Eu estou aqui na dúvida, seria bom que a gente até uniformizasse esse procedimento, porque aqui no artigo 81 do nosso regimento interno, onde trata capítulo 2 do procedimento do tribunal, as sessões, seção primeira das sessões, inciso segundo da ordem dos trabalhos, seção terceira, desculpem, seção segunda da ordem dos trabalhos, seção terceira do julgamento. No artigo 81, diz o seguinte: feito o relatório, o presidente, se for o caso, dará a palavra ao representante do Ministério Público Especial e, em seguida, a defesa pelo prazo legal, que é improrrogável. Eu acho que nós deveríamos seguir o regimento interno desta Corte. Esse é o meu entendimento, é o que diz o nosso regimento interno. Conselheiro Anselmo Brito, consultado o Ministério Público. Sim, Excelência. O Ministério Público preferiu, pelo que eu percebi e pelo que conversei com o representante do Ministério Público, que fosse ouvido primeiro a defesa, depois ele se pronunciaria e a gente abriria. Seria um risco essa subversão das ordens, porque o normal é até que sigamos o que está no nosso regimento. Eu acredito, e submeter ao pleno, Excelência, por gentileza, ao pleno se manifestar. Não, o Ministério Público. O Ministério Público para se manifestar. Olha só, o Ministério Público entende, e aí fazendo uma simetria como ocorre nas cortes judiciais, que nesse caso, sempre o Ministério Público acaba falando por último, né? Isso é a praxe que ocorre aqui nesta corte e nos tribunais. Com relação a essa cláusula do regimento interno, eu acho que a interpretação que a gente poderia fazer nesse caso seria que se a representação, a denúncia fosse do próprio Ministério Público. Aí sim poderia imaginar do Ministério Público falar primeiro e depois a própria defesa. Mas nesse caso não é isso. Ocorre uma denúncia que é formulada por uma sociedade de advogados e o Ministério Público está atuando aqui como, digamos, custos legis, né? E a praxe forense, a praxe judicial é sempre essa de falar por último. Nesse sentido, o Ministério Público entende e reitera
que deve ser ouvido por último na sua manifestação e que se deve dar interpretação a essa cláusula do regimento interno deste modo, até para que se evite qualquer alegação de nulidade. É a manifestação do seu conselheiro presidente e demais conselheiros. Excelência, eu entendo a posição do Ministério Público, mas eu mantenho meu posicionamento. Acredito que a questão de nulidade talvez ficasse mais forte se essa ordem fosse invertida. E como eu sugeri, se Vossa Excelência não entender dessa forma, que submeta ao Pleno para que decida a respeito. Vou colocar a proposta do conselheiro Anselmo Brito em votação para que o Pleno possa definir. Assim, apenas a opinião do conselheiro Cícero Amélio. Como definir e uniformizar, né? Que não, mesmo, ok? que o regimento vai ser seguido, pelo menos enquanto eu estiver aqui na presidência, ele vai ser seguido, vai ser um dos defensores de regimento sou eu. Ele vai ser seguido e poderia muito bem seguir logo o regimento, mas por questão de cortesia, já que a advogada doutora Bruna já está na tribuna, eu vou colocar a proposta de Vossa Excelência em votação, mas que o regimento deve ser seguido, mas vamos botar em votação só por questão de cortesia da doutora já estar na tribuna e a gente, por lapso nosso, ter convocado sem estar a par no regimento. Até também porque eu acho que é a segunda ou a terceira vez que acontece. Pelo menos comigo é a primeira vez que acontece neste tribunal uma defesa oral. Conselheira Rosa Albuquerque. Não, permissão. Conselheira Otávio Lessa. Veja só, mesmo constando no regimento dessa forma, eu acho que, e com a concordância, no caso específico do Ministério Público, eu acho que deveria, se o regimento está constando dessa forma, e aí como o conselheiro Anselmo falou, a gente tentar haver uma padronização, como uma coisa, a gente está numa fase de, como a Vossa Excelência falou, de mudança, e as coisas estão acontecendo, e Vossa Excelência aqui é a segunda vez que nós estamos tendo com uma defesa oral. Eu acho que deve ser ao inverso. Eu acho que deve ser a defesa e depois o Ministério Público. Então, além da forma que conduzir, no caso específico, eu acho que deve continuar desta forma. Peço venha ao conselheiro Anselmo Brito. E, se for votar pela padronização, eu acho que tem que ser invertido. Eu acho que tem que ser a defesa e depois o Ministério Público. É essa a minha... Uma parte. Eu queria só relembrar que, inclusive no processo de Colônia Leopoldina, a ordem foi essa. Eu entendo que o doutor Ricardo, ele, quando alegou que se mantivesse a ordem como está agora, a questão que realmente não partiu deles o processo e, pelo que ele está também alegando, que não tem informações mais completas deste processo. Mas naquele de Colônia Leopoldina foi seguida esta ordem. Primeiro o Ministério Público e depois a defesa oral, se não me fala a memória. Eu acho que é isso. De Colônia, isso não foi colocado em debate. Sim. Já está em votação. Vamos. Não, votação, votação, perfeito. A minha votação. Está em votação. Depois da votação aí poderá se manifestar. Vamos dar sequência à votação da proposta do conselheiro Anselmo. E aí depois deixa para se discutir na reunião administrativa que nós vamos ter. Até porque essa decisão também aqui não vai padronizar. Perfeito. Não vai. Com relação só a esse caso. Porque para padronizar vai ter de mudar a lei. Porque está no regimento. E a gente na reunião aí faz uma padronização. Vamos só para essa questão. Essa é a minha preocupação que me causa... Isso aqui não vai gerar jurisprudência, não. De estar escrito legalmente, regimentalmente, como se seguir, e nós ficarmos a todo tempo fazendo concessões. Isso me preocupa bastante, na verdade. Obrigado, Excelência. Conselheira Rosa Albuquerque.
Conselheiro presidente, eu me uno ao pensamento do conselheiro Anselmo, já que está no regimento, e não creio que a ordem desse fator não alterará o pronunciamento de ambas as partes. Eu sigo o regimento. Acompanho o conselheiro Anselmo. Conselheira Maria Cleide. Eu sou do mesmo pensamento do conselheiro Anselmo, que segundo o regimento, como disse a conselheira Rosa, a sequência não vai alterar os fatores. Então, pelo regimento. Auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Excelência, eu também sou pela observação do regimento, só que eu gostaria de fazer uma observação que o pronunciamento do membro do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas supre a disposição do artigo 81, a partir do momento que, quando ele abdica de se manifestar nesse momento, concedendo a palavra à parte, à defesa, ele está observando esse regimento no que toca ao artigo 81. Então, nesse momento, ele já está dando a palavra. Então, eu acho que em momento nenhum foi desrespeitado a disposição regimental e, de qualquer forma, eu acompanho o conselheiro Anselmo Brito, né? Mas no caso específico eu entendo que não foi descumprido aqui o regimento. É questão de ordem. O Ministério Público em nenhum momento abriu mão de nada. Parágrafo 6º, estamos em votação e vamos manter a votação. Estamos em votação e vamos manter a votação. Vamos manter a votação. Vamos manter a votação. Vossa Excelência também deve cumprir. Eu peço ao plenário que a gente conduza da melhor forma possível. Com a palavra o auditor conselheiro substituto Alberto Pires, para votar. O regimento, né, apesar de nesse ponto também eu concordar com o Ministério Público que a ordem, digamos-se, melhor dos trabalhos deveria ser o final ao Ministério Público, mas eu acho que nós devemos obediência aos nossos regimentos também, né? E até porque, como disse a conselheira Rosa, não traria nenhum prejuízo. Então, eu acho que nós devemos homenagear o regimento e sigo a posição do conselheiro Anselmo. Aprovada a proposta do conselheiro Anselmo, eu quero apenas me manifestar em posicionamento de que irei levar para a reunião administrativa. Concordo em se respeitar o regimento e na reunião administrativa vamos levar a proposta para que seja depois discutido e que, no meu ponto de vista, eu vejo o regimento como melhor opção, até porque quem vem fazer a defesa vai falar sabendo tudo que já está no processo e a própria opinião do Ministério Público. Por isso que eu penso em um Ministério Público se pronunciar antes. Mas encerrada a votação, está aprovada a proposta do conselheiro Anselmo de se manter o regimento. Quero pedir minhas desculpas à doutora Bruna e peço que aguarde mais um pouco. Após o pronunciamento do Ministério Público, a senhoria será convidada novamente a vir fazer a defesa. Excelência. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Só para a título de maiores esclarecimentos, até porque não se trata por caso especial, mas como o Ministério Público falou da questão dos outros tribunais, não desse tribunal aqui administrativo, o Ministério Público seria o acusador natural. Então, acho que a ordem aí, se ainda não me entender, causaria algum problema. Mas, para sepultar de vez esse assunto, vejamos o que diz o parágrafo 6º desse artigo 81. Encerrado o debate, não será mais permitida qualquer interferência das partes ou do Ministério Público Especial no curso do julgamento. Então, como bem observou o conselheiro Sérgio Maciel, se o Ministério Público, no meu entender, e também de outros conselheiros, se abrir mão da sua manifestação, ele não poderá voltar a falar depois da defesa, a não ser que algum conselheiro queira solicite alguma informação adicional. Obrigado, Excelência, só isso. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado da conselheira Rosa Albuquerque. Agradeço, senhor presidente.
Trata-se de denúncia formulada pela Sociedade de Advogados Vila Nova Maranhão Advogados, através da qual se insurge sobre determinados itens do edital de concorrência número 2 de 2009, cujo objeto visa a contratação de serviços de advocacia e consultoria jurídica para a Companhia de Saneamento de Alagoas para Casal. O denunciante alega conter o referido edital disposições que terminam por restringir a competitividade do certame, em brutal afronta ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Geral de Licitações, quais sejam a ilegalidade na fixação de capital social mínimo, a exigência de integralização do capital social e a fixação de critérios de pontuação técnica sem a necessária correspondência com o objeto. O que significa, numa licitação que estava ocorrendo no âmbito da Casal para contratar escritório de advocacia, houve um dos licitantes entendeu que o edital havia uma mácula porque ele exigia elementos desnecessários, excessivos, e que acabariam por direcionar ou então por restringir, melhor dizendo, a competitividade. Se estaria exigindo das empresas que estavam participando, elementos desnecessários no ponto de vista da empresa Vila Nova Maranhão, que entrou com essa denúncia. Essa denúncia não partiu do Ministério Público. O Ministério Público não está atuando aqui como acusador, está atuando como custos legis, fiscal da lei, reiterando isso. Pois bem, vou passar agora, visto o relatório, vou passar para a questão de mérito. Inicialmente, cumpre sejam analisados os requisitos de admissibilidade da presente denúncia. Nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Estadual 5.604/94, a denúncia dirigida a esta Corte, para ser admitida, deverá atender aos seguintes requisitos: legitimidade, matéria de competência do tribunal, referir administrador responsável sujeito à sua jurisdição, conter o nome legível, qualificação e endereço do denunciante, está acompanhada de prova. Verificando a documentação colacionada, constata-se que a denúncia apresentada, a par de vir subscrita por denunciante devidamente identificado, redigida de forma clara e precisa e com os demais elementos, ela preenche todos os requisitos necessários e deve ser conhecida. A representação processal também se mostra adequada, então o rito aplicável do artigo 192 deve ser aplicado. Vou agora passar ao mérito, que é qual é a manifestação do Ministério Público frente a essas questões levantadas pela empresa Vila Nova. Qual é o entendimento? Conforme relatado no item 2 deste parecer, aquele item que eu acabei de ler, aduz o denunciante conter o referido edital disposições que terminam por restringir a competitividade do certame licitatório, em brutal afronta ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Geral de Licitações. E quais seriam essas restrições? Fixação de um capital social mínimo, exigência de integralização do capital social e a fixação de critérios de pontuação técnica sem a necessária correspondência com o objeto. A primeira diz respeito à ilegalidade na fixação do capital social mínimo. Segundo a interessada, a previsão de contratação da sociedade vencedora por um período de 24 meses sem qualquer justificativa plausível terminou por limitar a competitividade na medida em que o valor fixado a título de capital social mínimo sofreu um aumento demasiadamente elevado, tendo em vista que calculado em função do montante global. A exigência de capital social mínimo constitui requisito relativo à qualificação econômica e financeira da empresa. A Lei Geral de Licitações prevê a possibilidade de sua exigência em seu artigo 31, parágrafo 3º. Entretanto, trata-se de regra que precisa ser analisada com ressalvas, devendo o intérprete dar o sentido finalístico da norma. Isto porque a previsão da possibilidade da exigência de capital social mínimo para participar da licitação não pode se afastar do seu sentido precípio, qual seja, evidenciar a capacidade financeira do pretenso contratado para a execução satisfatória do objeto. Trata-se de um indício de saúde financeira da empresa, evidência de que o futuro contratado contém recurso próprio suficiente para arcar com essas despesas, já que a regra nas contratações com o poder público é o pagamento a posteriori. Nesse sentido, atentando para a finalidade da norma, Marçal Justem Filho chega até a concluir pela impossibilidade de previsão da aludida exigência, uma vez que a aferição do montante do capital social da empresa, por si só, não constitui indicativo de que a mesma contenha recursos suficientes para o cumprimento da avença, haja visto não considerar as despesas contraídas e demais receitas auferidas. E aí há uma transcrição de Marçal Justem Filho. Ademais, mesmo que se entenda pela possibilidade da exigência de capital social mínimo, referida previsão não pode ser realizada de qualquer forma. É que a lei, por um lado, autoriza a exigência de capital até o limite de 10% do valor estimado para a contratação. Por outro, no parágrafo 1º do artigo 31, a exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante,
com vistas a compromissos que terá que assumir caso seja adjudicado o contrato. Sintetizando, o que estaria se exigindo dos licitantes um volume de capital muito excessivo. E, no próprio parecer do colega, Dr. Pedro Barbosa, ele coloca de forma clara que, para alguns doutrinadores, sequer é necessário exigir isso. Qual é a necessidade de exigir um capital social mínimo? É para que a empresa demonstre essa saúde financeira e que ela poderá honrar com todas as obrigações previstas no contrato. Por ser uma exigência excessiva, levando em consideração 24 meses, é que o parecer, nesse ponto, está entendendo que essa obrigação ela estaria sendo excessiva. Basicamente, foi isso que ele falou até esse momento. Outro sim, os requisitos elencados para aferição de qualificação econômico-financeira devem estar sempre em compasso com a realidade do mercado. Desta feita, a fixação do percentual, até mesmo do valor nominal, deve guardar razoabilidade com a situação apresentada no mercado, a fim de coibir eventuais limitações indevidas. Na mesma linha, confira-se o acórdão do plenário TCU. Além do mais, estou certo, aí eu vou citar o acórdão 732 de 2008 do plenário do Tribunal de Contas da União. Além do mais, estou certo de que a exigência de 10% do valor orçado para o patrimônio líquido é absolutamente desproporcional para a aquisição de bens para entrega futura, apesar de constar expressamente no artigo 1º, parágrafo 3º, essa possibilidade. Pelo que se observa, apenas uma empresa preenchia esse requisito. Sendo assim, resta demonstrado que a fixação do percentual dessa magnitude está em desacordo com a realidade do mercado, o qual não pode jamais ser desprezada, visto que se poderia chegar ao absurdo de nem mesmo existir empresa que preenchesse requisitos. Assim, acredito que a fixação do prazo de vigência contratual em 24 meses, o que importa na majoração do valor global, consequentemente o valor nominal do capital mínimo exigido, que é 10% do valor global, não guarda pertinência com a realidade do mercado e jamais pode ser desprezado. Outro sim, se efetivamente caracterizada a necessidade da administração em contratar por um período igual a 24 meses, deve a imperiosidade ser suprida mediante concurso público e não por via transversa ou pena de infringência possível do concurso. Portanto, entendo desarrazoada a vigência contratual por 24 meses. Então, qual é a lógica aqui? Como esse capital mínimo é de 10%, quanto maior a duração do contrato, maior o seu valor, e esses 10% vão incidir sobre esse valor total do contrato. Ele entende que 24 meses, por si só, já é um prazo muito longo, deveria fazer concurso público e não ficar postergando pela contratação. Como se optou por fazer essa contratação, que ela seja por um prazo menor. Sendo um prazo menor, esse valor do capital social seria menor também. E por que essa discussão desse capital social elevado ser importante? Porque quanto maior o capital social, maior a restrição. Somente os grandes escritórios de advocacia vão poder competir. E nem sempre apenas o grande escritório de advocacia é que vai poder prestar o serviço adequado. Talvez um escritório de médio porte possa prestar o serviço tão bem quanto. Basicamente é isso que o colega afirma em seu parecer. No que concerne a necessidade de integralização do capital social, entendo pela impertinência, haja vista a ausência de embasamento legal. Isso também foi um dos outros itens, agora é outro item que foi colocado no edital que se entende absurdo, é a questão de exigir essa integralização do capital social. Conforme o colega coloca, não há nenhum embasamento legal para fazer essa exigência. E aí o colega cita diversos acórdão, ou melhor, cita um acórdão também do TCU, e que aí ele fala é o acórdão 170 de 2007 do plenário do TCU. No seu item 5 fala, é ilegal a exigência de comprovação de capital social devidamente integralizado, uma vez que esta exigência não consta da Lei 8666, que é a Lei das Licitações. Plenário, ao analisar a situação análoga em que o órgão exigia comprovação de capital integralizado, reafirmou a jurisprudência deste tribunal de que são indevidas exigências de habilitação que não estejam expressamente previstas na lei. Não se pode exigir comprovação de que o capital está integralizado, uma vez que essa exigência não consta da lei. Quanto ao último ponto, o terceiro item que foi levantado no edital, que é a questão da fixação de critérios de pontuação técnica sem a correspondência com o objeto, ou seja, quando se faz uma licitação que se utiliza a técnica, se pede documentos que comprovem que essa empresa vai poder exercer aquela atividade, prestar aquele serviço com o mínimo de qualidade, e se dá pontos que também vão ser levados em consideração para dizer quem é o vencedor. Isso pode ser feito só por técnica ou por técnica e preço. Se for só técnica, aquele que tiver melhor técnica ganha. Quando é técnica e preço, se faz a utilização dos dois critérios. Nesse caso, entendeu-se, o colega entendeu que a fixação de critérios de pontuação técnica, ou seja, que vai repercutir em quem vai vencer a licitação, ele não tem uma correspondência com o que vai ser licitado, com o objeto. E aí eu vou mencionar qual o argumento dele. Quanto ao último ponto,
qual seja a fixação de critérios de pontuação técnica sem a necessária correspondência com o objeto listado, cumpre que seja analisado sob 4 vertentes: fixação de tempo de inscrição dos advogados na respectiva entidade de classe, patrocínio de número mínimo de processos, titulação acadêmica e a quantidade de advogados por sociedade. No que toca à fixação de tempo de inscrição dos advogados como critério de qualificação técnica, ou seja, o tempo de advocacia como critério para pontuar quem poderá vir a ganhar a licitação, manifestam pela aplicação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, que diz que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam ou restringam ou frustrem o caráter competitivo. Ou seja, o colega entende que essa restrição ela acaba diminuindo o caráter competitivo do certame, exigindo esse tempo de fixação, ou melhor, pontuando esse tempo de fixação. E traz também o acórdão TCU, que é o acórdão 944/2006, plenário. E nesse acórdão consta: é ilegal em processo licitatório a atribuição de nota técnica com base no tempo de atuação do proponente no mercado. Quanto ao mérito, acompanho na íntegra o entendimento defendido pela SESEX Pernambuco, extraído do voto condutor do acórdão número 1094 plenário, no sentido de que a atribuição de pontos à nota técnica em virtude do tempo de atuação da licitante no mercado configura a cláusula desarrazoada e restritiva à competitividade. Então, esse ponto também, com base na jurisprudência do TCU, também leva a entender que o edital transbordou, né, aquilo que a legislação exigia. Desse modo, opina o parquet pela ilegalidade da previsão por restringir de forma indevida a competitividade. Sobre o patrocínio de número mínimo de processos, também não me parece que parece não poder constituir um dado objetivo a aferir a capacitação técnica dos licitantes. Trata-se de dado que nada revela quanto à capacidade técnica para o cumprimento da futura avença. Ou seja, o patrocínio de número mínimo de causas, no entender do colega, não é um dado relevante para aferir se a empresa vai cumprir ou não com as obrigações que ela teria em relação a casal, caso seja contratado. Assim sendo, a sua previsão também esbarra na norma do artigo 30, inciso 2, que não permite a fixação de critério de aferição de capacidade técnica que não diga respeito à possibilidade de cumprimento do objeto. Então, a questão é saber, exigir um número mínimo de causas, né, e pontuar, né, quanto mais causas aquele escritório tiver, mais pontos ele tenha. Isso é relevante ou não para que se cumpra o objeto? Será que somente aqueles grandes escritórios que lidam com milhares de causas aqui poderiam prestar o serviço? Será que isso realmente é essencial? Será que um escritório de médio porte, que não tem tantas causas, não poderia cuidar desse serviço? E talvez até com um pouco mais de qualidade, porque, né, teria menos causas? Não sei, são questões que se deve colocar. No que toca ao tempo de inscrição dos advogados na OAB, como critério da aferição, manifestam pela aplicação do artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1, que também ele já colocou aqui. Esse aqui acho que já... pronto, agora, por fim, com relação à pontuação devida à quantidade de advogados por sociedade... Não, esse aqui eu acho que eu pulei aqui, perdoe. No tempo de fixação da OAB, isso já foi mencionado, também tem um parecer do Acórdão TCU 944/2006, já foi lido, patrocínio número mínimo de causas também não parece, também esbarra, e agora sim que vem a questão da titulação acadêmica. Senhor presidente, falta 1 minuto para encerrar os 15 minutos, eu solicitaria, se possível, a prorrogação por mais 5 minutos, e obviamente também concedendo isso à advogada que vai fazer para que haja paridade. Concedido. Obrigado. Assim sendo, a sua previsão esbarra na norma constante do artigo 30, inciso 2 da Lei 866/93, que não permite a fixação de critérios de aferição de capacidade técnica que não digam respeito à possibilidade do cumprimento do objeto. Agora, no que concerne a titulação acadêmica, certo? No que concerne a titulação acadêmica, o raciocínio é o mesmo. Com a licitação em textilha, pretende-se contratar serviço de consultoria e assessoria, não de natureza acadêmica, como atividade de magistério. Assim, penso ser descabida a pontuação de pontuar mais sociedades de advogados que possuem seu corpo técnico profissionais com titulação acadêmica. E nesse ponto também o colega traz o Acórdão TCU 915 de 2003, que também fala sobre o tema. Debate-se ainda a respeito da existência de limites à administração ao estabelecer exigências para demonstração de experiência anterior por parte dos licitantes. Nesse ponto, entendo que a ausência de disciplina legal restringindo a atuação administrativa não implica faculdade de discricionariedade ampla ao gestor. Deve-se obedecer ao princípio constitucional da razoabilidade. Não se pode estabelecer exigências absurdas.
E aí coloca aqui, à luz do entendimento esboçado nos textos transcritos, constata-se que a previsão contida no item 553 do instrumento convocatório, condição para habilitação das sociedades de advocacia interessadas em prestar serviços licitados, não guarda pertinência com o objeto do contrato. O fato de um dos sócios do escritório de advocacia ter feito curso de pós-graduação na área do direito a qual o licitante se candidatar não garante que esse escritório oferecerá um trabalho de melhor qualidade ou que terá menos dificuldade de atuar nas ações judiciais. O curso de pós-graduação, sem dúvida, permite que o indivíduo aprimore seus conhecimentos, aumentando a expertise teórica. No entanto, não garante que haverá substancial incremento. Poderá ser um profundo conhecedor da matéria, sem, no entanto, ser um grande causídico. Então, o TCU tem um acórdão também em 2003 que também tem dessa maneira que essa exigência da pós-graduação não vai necessariamente ensejar que é um serviço melhor prestado e que aí não seria razoável fazer essa pontuação. E a ideia da lei de licitações, é bem a gente deixar claro, é ampliar, né, para que o máximo possível de candidatos possa participar do certame sem que isso comprometa a qualidade do serviço, sem que seja contratada uma empresa que venha prestar um serviço de uma qualidade inferior. Então tem que haver, na verdade, um equilíbrio entre a exigência e o que vai ser prestado, para que não se exija muito e se restrinja, mas também não se exija tão pouco que o serviço seja prestado por qualquer empresa e aí seja um serviço até imprestável. Por fim, quanto à previsão da pontuação relativa à quantidade de advogados por sociedade, mais uma vez não vislumbra razoabilidade. Isso porque a própria administração deixou claro o número de advogados necessários por sociedade para satisfatória. Então, pontuar um número maior de advogados beneficia os grandes escritórios e também não é tão necessário porque a administração já disse quantos advogados ela precisa. Então, não seria necessário, não seria indevida essa pontuação. E aí o colega coloca, ora, como conciliar a afirmação de que determinado número de profissionais é o necessário para a realização do objeto a ser contratado, com a previsão de pontuação técnica mais elevada para a sociedade de advogados que possuam um número maior de profissionais? Pergunta ele. A meu ver, trata-se de meio indireto de restringir a competitividade, já que impõe exigência que ultrapassa o limite da necessidade. A própria administração reconheceu que somente seriam necessários 6 advogados para o desempenho do serviço a ser contratado. Desse modo, seria desprovida. Então, se pontua quanto o maior número de advogados, um escritório com 100 advogados vai ter uma pontuação extraordinária, pode ganhar. Mas a administração disse que só necessita de 6. Então, por que uma empresa que tenha talvez 12, 20 advogados não poderia prestar o serviço, já que ela satisfaria, né, e seria satisfeita a saciedade desse requisito? E aí ele também traz um entendimento de Massal Justem Filho, que está transcrito aqui. Então, em sede de conclusão, para não extrapolar o tempo, concluo. Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Público de Contas pela necessidade de adequação do edital sob exame aos apontamentos realizados neste parecer, com sua consequente republicação e devolução do prazo nos termos do artigo 21, parágrafo 4º da Lei Geral das Licitações, tendo em vista o entendimento aqui esposado pela exigência indevida de capital social mínimo de sua integralização, bem como pela ilegalidade na previsão de critérios de pontuação técnica que não guardam pertinência com o objeto licitado, devidamente listado no artigo 24 do parecer. Por fim, requer, segundo os autos da Procuradoria Jurídica, a auditoria para emissão de parecer conclusivo. Isso já foi feito, depois o processo recebeu um novo parecer do colega que reitera a sua manifestação e este membro do Ministério Público agora em plenário ratifica esse parecer, esse entendimento. Eu entendo que o colega ele fundamentou suas razões com base em ampla jurisprudência e doutrina. Realmente é bom entender, deve ser entendido que isso aqui é uma empresa que vem ao Tribunal de Contas pedir que seja devidamente sejam verificados os critérios do edital, porque ela quer participar, ela quer poder competir, e nisso poderá ensejar um custo menor para a administração. Essa empresa, na verdade, ela quer ter a possibilidade de concorrer. E a lei de licitações, ela busca isso, como eu já falei, a ampla competitividade sem que haja um prejuízo na prestação do serviço. Como esses critérios todos elencados, eles extrapolam o que seria razoável exigir e aí restringe a poucos escritórios e grandes escritórios, é que o Ministério Público de Contas se manifesta nesse sentido, no sentido de que o edital seja reformulado, que seja adequado, devolvidos os prazos para que não haja prejuízo a ninguém e aí se faça justiça e a empresa que oferecer o melhor serviço, o menor preço, com a melhor técnica e com tudo isso sopesado devidamente, venha a ser contratada sem desprezar aquela ressalva do colega de que esse tipo de contratação não deve ser infinito, deve se observar
a regra do concurso público, para que em breve a Casal tenha em seus quadros advogados concursados. É isso, senhor presidente, eu concluo e agradeço tanto pela manifestação que Vossa Excelência assegurou ao Ministério Público e também pela prorrogação do prazo, que o Ministério Público também entende que é devido pela reciprocidade, pela simetria, pela paridade de armas, também a defesa. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a doutora Bruna Monteiro para fazer representante da Casal, para poder fazer a sua manifestação. Obrigada, Excelência. Renovo minhas saudações, feitas inicialmente, e gostaria de iniciar trazendo alguns pontos que não foram mencionados no relatório nem pelo doutor representante do Ministério Público Especial. Em dezembro de 2009, a Casal apresentou a sua defesa escrita a essa corte, na qual ela reconheceu que o segundo item mencionado pela Vila Nova Maranhão, que seria o item integralização do capital social, era uma exigência que ia de encontro com os mais recentes julgados do TCU e fez essa alteração no próprio corpo do edital e juntou o novo edital à defesa. Então, eu não vou mais falar sobre esse item, integralização de capital social, porque é um item que eu acredito que já está superado. Tá? Houve também uma questão de ordem, que quando a defesa foi apresentada, ela não foi inicialmente observada pelo Ministério Público. Ele deu o seu parecer sem analisar a defesa escrita feita pela Casal. Por isso que foi feita nova... por isso que ele novamente foi instado a se manifestar, porque havia a defesa da Casal nos autos, né? Mas aí a manifestação do colega, do representante do Ministério Público aqui presente, foi no sentido de ratificar os termos da decisão já lida aqui na sessão. Quanto aos demais tópicos, aos 2 tópicos restantes, eu acho muito pertinente falar inicialmente sobre a alegada ilegalidade da contratação pelo período de 2 anos. Ora, eu não estou contratando uma empresa qualquer que vai prestar um serviço de locação, eu não estou comprando um objeto, eu não estou comprando caixa de relógio de medição, não é nada disso. Eu estou contratando um escritório jurídico que vai, a partir do momento da contratação e pela duração do processo, pela duração do contrato, acompanhar todos os processos da Companhia de Saneamento de Alagoas. À época do lançamento da licitação, nós tínhamos em trâmite 1.200 processos no estado de Alagoas. Tá? Sendo que alguns desses processos, isso em todo o estado de Alagoas, porque a Companhia de Saneamento atua em todo o estado de Alagoas. Então, é uma enorme gama de processos para ser acompanhada, tá? E também há processos correndo em Brasília, já em sede recursal e tudo mais, a gente precisa de um acompanhamento mais especializado. Além disso, em 2009, foi o lançamento da licitação. Hoje, a realidade atual é que nós temos mais de 2.000 processos em trâmite em todo o estado de Alagoas. Então, a decisão de contratar um escritório jurídico por 2 anos se lastreou no seguinte, que essa contratação ela não poderia sofrer uma dissolução de continuidade, sob pena da Casal sofrer incalculáveis prejuízos. Ora, se todo ano eu tenho que repetir essa licitação ou renovar o contrato ou algo parecido, eu posso vir a sofrer um prejuízo. Então, a decisão da administração em fazer a contratação pelo período de 2 anos foi baseada no tipo de serviço a ser prestado, tá? E na imperiosidade desse serviço não poder sofrer nenhum tipo de dissolução. Tá? Ele tem que ser contínuo e ele tem que ter boa qualidade, que é o ponto que a gente vai tratar
mais adiante. Eu, na qualidade de assessora jurídica da companhia, eu não vejo isso como ponto crucial a ser discutido aqui nessa plenária, porque nós podemos muito bem adequar para 1 ano, e aí cairia o capital social e mais empresas poderiam participar da licitação. Eu não vejo problema em fazermos isso, tá? Apesar de, como eu já falei aqui, a decisão ter sido tomada visando unicamente o benefício para a companhia, não ter os serviços que são vitais hoje para a empresa interrompidos por causa de um curto prazo de contrato. O quarto ponto que eu trouxe aqui, que fala dos critérios da concorrência, porque é uma concorrência que não é uma concorrência só de preço, é uma concorrência que, fique bem claro, técnica e preço. Nós tivemos que definir, eu participei da elaboração desse edital. Esse edital ele baseou-se em outros editais de outras companhias de saneamento do país, Sabesp, CACEG, Copasa, desculpe, é da Bahia, Embasa, estava me fugindo o nome. Então, nós fizemos um apanhado desses editais para definir os critérios técnicos que nós utilizaríamos nesse edital casal para contratar o melhor serviço de advocacia para a empresa. Porque para a empresa não é interessante contratar o serviço mais barato, porque nem sempre o mais barato é o melhor. Tá? Se eu fizesse uma concorrência somente preço, eu estaria correndo um risco muito grande de contratar péssimos profissionais que não atendessem às expectativas da empresa. Isso causaria um prejuízo enorme para a companhia. Imaginem, eu não estou falando de uma empresa normal que tem 10, 15 processos correndo na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho ou em qualquer âmbito. Eu falo da Companhia de Saneamento de Alagoas, que tem processos em todas as esferas judiciais, administrativas, inclusive aqui no Tribunal de Contas, tá, que precisam de um acompanhamento direto e de altíssima qualidade. Eu preciso de advogados disponíveis quase 24 horas por dia para poder ir a todos os municípios desse estado, poder representar a companhia. Tá? Eu estou falando do universo de 2.000 processos em todas as áreas de direito, do ambiental ao penal, do civil ao trabalhista e o administrativo incluído nisso. Então, como fazer uma concorrência de técnica e preço sem estabelecer critérios técnicos para escolher o melhor profissional ou o melhor escritório de advocacia para prestar esse serviço? E aí nós elegemos 3 critérios. Tá? O primeiro deles, tempo de atuação. Notem que em nenhum momento do edital nós vedamos a participação de advogados recém-inscritos na OAB. Qualquer advogado pode participar, qualquer sociedade de advogados pode participar da concorrência 2009, né? Obviamente, quando ela for relançada, vai mudar o número. Qualquer um pode participar. Pode ter 10 advogados recém-formados, que acabaram de receber suas OABs, como os escritórios mais antigos, né? Os que a gente costuma chamar lá de jurássicos, os escritórios jurássicos aqui da capital. A diferença nós estabelecemos pontos, uma pontuação que vai de 1 a 5 para o tempo de atuação de cada um desses advogados. Por quê? Se de um lado nós entendemos que é um critério relativo, por outro lado, nós temos que ser também razoáveis e entender que o tempo de atuação traz para o advogado uma experiência, tá, que o advogado novato não tem. Tempo de atuação para o advogado é essencial. Acrescenta e muito
na nossa vida profissional. Eu falo como advogada. Hoje eu sou advogada da Casal, sou assessora jurídica da Casal, mas há 7 anos atrás eu defendi a Companhia Energética de Alagoas, a antiga CEAL. Eu estava do outro lado. Eu era advogada, né, e ia lá para a Labuta. E aprendi muito nos 7 anos que eu trabalhei para a CEAL e sei que o tempo de atuação é um critério muito importante e deve ser levado em consideração para quê? Para eu poder mensurar, não é mensurar, a palavra seria para eu poder diferenciar os diversos concorrentes. Tá? Esse seria apenas um dos critérios. Mas, mais uma vez, eu quero aqui reforçar. Qualquer advogado ou sociedade de advogados pode participar da concorrência. Não foi vedado. Tá? Em nenhum momento existe a vedação. Você que é advogado recém-formado não pode participar. Não, não houve isso. Houve apenas a pontuação. Nós colocamos pontuações proporcionais ao tempo de atuação de advogados. Então, um escritório que tem um advogado que tem 20 anos de atuação no estado de Alagoas, ele tem uma pontuação diferente daquele escritório que tem um advogado que tem uma atuação de apenas 2 anos no estado. Tá? É um critério objetivo para eu poder mensurar uma coisa que é extremamente subjetiva, que é a capacidade intelectual das pessoas que formam o escritório. Esse foi um dos critérios. O outro critério foi a questão da quantidade de processos que o escritório acompanha. Como eu já falei aqui diversas vezes, eu não estou falando de uma empresa que tem 15, 20, até 30 processos na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho, que é o que geralmente se vê. Eu estou falando de uma empresa que hoje tem mais de 2.000 processos. Então, eu preciso de um escritório que tenha uma logística capaz de atender a minha necessidade. A minha necessidade é ter profissionais numa quantidade suficiente que possa atender a minha demanda. Eu tenho, por mês, 30 processos novos a cada mês, 30 processos novos. Às vezes, eu tenho que ajustar a minha agenda como assessora jurídica da Casal para 8 a 10 audiências dia. Para cada audiência, eu preciso de um advogado. E, muitas vezes, essas audiências não acontecem em Maceió. Então, há toda uma logística que deve ser observada para que a minha empresa, que eu falo como representante da companhia de saneamento, para que a minha empresa não seja prejudicada. Porque eu tenho processos que vão desde R$10 de uma conta que foi faturada erroneamente, até processos que vão a 500 milhões de reais. Tá? Então, um erro ou uma contratação mal feita, ou um profissional mal instruído, um mau profissional do direito, pode me causar um prejuízo imenso. Acho que todos aqui sabem, eu não preciso dizer, que um mau profissional do direito, o estrago que um mau profissional do direito pode causar no processo. Acho que aqui todo mundo já enfrentou uma situação de pegar uma defesa mal feita, ou um prazo perdido, ou uma atuação desleixada ou desidiosa de um profissional do direito. Então, é isso que a todo custo a Casal tenta evitar. O outro critério foi o da titulação. Esse critério eu acho extremamente importante, porque o advogado, ao mesmo tempo que o tempo é extremamente benéfico para o atuante do direito, a titulação também é. A gente precisa estar se aperfeiçoando. Eu preciso fazer cursos de aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós temos mudança no Código Civil, nós temos mudanças recorrentes na jurisprudência. O direito, ele não é estático. Ele muda com o decorrer do tempo, ele muda, as cabeças são pensantes. A jurisprudência que ontem era uma, hoje é outra.
Então, nós também tentamos definir um critério, definir isso, a titulação, como um critério de diferenciação entre os diversos advogados que apareceram interessados em participar nessa concorrência. Ora, obviamente que um doutor em direito civil, ele deve ter uma pontuação mais alta que um advogado recém-formado que sequer uma pós-graduação fez. Por quê? É um critério objetivo. Um doutor em direito civil, ele vai ser capaz, acredito eu, a lógica me diz isso, ele vai ser capaz de elaborar uma peça de defesa, uma peça contestatória, ou até um trabalho para casal com muito mais não afinco, mas com muito mais substancial do que um advogado recém-formado que nenhum curso extra fez. Então, esse foi mais um dos critérios que nós achamos, e repito, até assumo, nós copiamos de outras companhias de saneamento, que essas outras companhias de saneamento utilizaram para tentar diferenciar, né, e julgar os melhores, julgar o que seriam os melhores para defender os interesses da Companhia de Saneamento de Alagoas. Pois não? Eu quero informar que você iria ter mais 5 minutos para concluir o seu... Obrigada. Eu me empolgo às vezes. E eu os 15, mas como concedemos ao Ministério Público também... Certo, não, eu já estou finalizando, esse realmente é o último ponto, mas é um ponto que eu estou batendo muito, porque eu acho que é o ponto mais importante desse caso que foi posto aqui à mesa, que foi posto para a votação dos senhores. Tá? Eu não tenho, a Casal, ela não tem o interesse de contratar o escritório mais barato, ela não tem interesse em pagar o mais barato possível, ela tem interesse sim, neste caso, ter o melhor serviço. Como eu já disse, eu não estou comprando um pneu, não estou comprando nenhum objeto simples de definir, de dizer eu quero nessa situação, assim, assim, assim. É muito simples. Aí sim eu vou para o menor preço. Eu estou contratando um serviço técnico intelectual e de extrema importância para a companhia. Eu não posso, de forma alguma, abrir mão dos critérios de pontuação para poder diferenciar os que realmente são diferentes. São diferentes. Tá? Eu quero contratar o melhor para a companhia pelo melhor preço. Esse é o ideal. Eu quero o melhor pelo melhor preço. E aí, foi isso que nós buscamos fazer nesse edital. E é por isso que eu discordo, peço data vênia ao representante do Ministério Público, da posição adotada pelo Ministério Público, né, em que acatou, na integralidade, a representação feita pela Sociedade de Advogados Vila Nova Maranhão. Tá? Eu acho que deveria ter sido observado não só o lado da empresa que quer participar da licitação, mas principalmente da empresa que quer contratar esses serviços. Que é simplesmente isso. Resumindo em poucas palavras, eu quero contratar o melhor serviço pelo menor preço. Por isso da concorrência se chamar técnica e preço. E não tem como eu aferir a técnica desses profissionais que são intelectuais, senão com esses tópicos que foram aqui aventados. Então, é por essas razões e diante de tudo aqui que eu apresentei, que a Casal reitera o pedido que foi feito na sua defesa escrita de arquivamento da representação que foi feita. Bom, e é só isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada. Muito obrigada. Para ter informado isso, como é que a Casal vem funcionando de 2009 para cá? Pois não. Posso?
Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Como a Casal vem funcionando de 2009 para cá com relação à parte jurídica? Serviço terceirizado. Hoje quem presta... Está funcionando. Hoje quem presta serviço para nós é o escritório jurídico ALNNPP. Nós já fizemos reiterados pedidos de julgamento desse processo, porque de 2009 para cá, os contratos que estão sendo firmados são aqueles de 6 meses emergencialmente. Tá? Então, tem reiterados pedidos da Companhia de Saneamento pelo julgamento dessa causa para que nós pudéssemos lançar o edital da concorrência. Mas hoje, nós contamos com um escritório terceirizado, porque nós não temos pessoal dentro da companhia em número suficiente para atender a demanda. A Casal ela tem um corpo de advogados que são... conta com 4 advogados, tá, que trabalham só administrativamente. Desses 4 advogados, 2 já estão prestes a se aposentar. Então, nós temos hoje só 2 advogados atuando dentro da companhia e todas essas demandas, todo o contencioso da companhia, ele é terceirizado por esses contratos que vieram sendo firmados por períodos sucessivos de 6 meses até hoje. Ok, obrigado. De nada. Mais algum questionamento Gostaria... que eu possa... Algum conselheiro que tem alguma interferência, fazer... Eu tenho um ponto a ser esclarecido. Esse contrato, ele visa a prestação de serviço em todas as áreas de atuação da Casal, ou seja, área civil, penal, administrativa. Sim. Ou específico? Não, todas as áreas. E para atuar em todos os processos. Não, em todos os processos. Não são processos especializados, específicos, que exigem do profissional um conhecimento específico da matéria e que exige daquele profissional uma titulação especial com relação a um determinado ramo do direito que ele deva atuar? Não. Ele não existe. O que existe é um anexo no edital fazendo menção à quantidade de processos que nós temos nas diversas áreas do ramo do direito, né? Nas diversas áreas de direito. Então, obviamente que o escritório, ele, observando o anexo, ele vai ver que ele vai precisar de um advogado trabalhista, sim, né, com uma especialização nessa área, direito do trabalho, que nós temos, a maioria das nossas demandas judiciais são trabalhistas, e cível, especialmente na parte de direito do consumidor. Nós temos também demandas nas áreas ambiental, administrativas, aqui do Tribunal de Contas. Com o Tribunal de Contas hoje quem faz sou eu, né? Eu faço essa parte, mas nesse edital está prevista atuação em todos os ramos de direito para tratar de todas as questões judiciais e administrativas da Companhia de Saneamento de Alagoas. Então a gente pode concluir, por exemplo, que esse profissional, ele não vai precisar ter uma especialidade, ou melhor, uma titulação que se exija em relação a um determinado processo, porque se refere a um processo de pouca complexidade ou de nenhuma complexidade, por exemplo. Então, um profissional, digamos, que está há pouco tempo no mercado, poderia muito bem atuar nesses processos, não? Não em todos. Não, mas poderia. Não, né? Em todos. Então não dá para excluí-lo aí desse... Não, nem em nenhum momento ele é excluído. Ele simplesmente não tem a mesma pontuação com advogado, mas com mais titulação, né? Tem. Porque, da mesma forma que eu tenho, como eu falei, processos de R$10 lá no PROCON, que qualquer advogado pode defender, presumo eu, qualquer advogado possa ir lá e fazer uma boa defesa da companhia. Eu tenho um processo de R$500 milhões na Justiça do Trabalho. Eu tenho dissídios coletivos na Justiça do Trabalho que eu, Bruna, não tenho a capacidade, por não ter a titulação necessária,
para ir lá fazer a defesa, entendeu? O escritório me destina um profissional especializado nessa área para fazer o acompanhamento desse processo específico. Então, isso é toda uma logística, né, do escritório que vai ser contratado, né, junto com a companhia. Mas uma dúvida, doutora, existe previsão dentro da companhia de contratação de profissionais para assessoramento jurídico? Por exemplo, a senhora relatou que tem 4 profissionais, advogados, 2 na iminência de se aposentar. E existe algum plano no planejamento estratégico ou um outro planejamento, a previsão de contratação desses profissionais para suprir essa carência? Sim, na verdade nós fizemos no ano passado um concurso público com vaga para 2 advogados. Tá? Os 2 advogados já foram chamados, na verdade foram chamados 4. O primeiro advogado era muito bom, era o Rick Beglione, ele passou em um outro concurso, aí saiu da companhia logo no começo. A advogada Laís, que continua lá, que passou nesse concurso, continua lá na Casal, no 3º mês entrou de licença médica e nunca mais retornou. Isso foi no começo de 2010. Aí foi chamado o 3º lugar. O 3º lugar passou no estágio probatório de 3 meses e depois começou a fraudar os pontos da companhia e ele foi demitido da empresa, né? Foi um caso assim raro, nós fizemos todo um processo. E agora acabamos de convocar, o 4º lugar não quis, acabamos de convocar o 5º, porque tem aquele tempo, né, de você publica, tem 30 dias a pessoa para assumir e tal, e é uma advogada. Ela chegou, mas ainda está em estágio probatório justamente para poder suprir essa necessidade interna que nós temos, porque além desses processos externos, nós temos as nossas necessidades internas. Ok, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Eu gostaria de pedir a compreensão do conselheiro Anselmo Brito, até porque o regimento, já ferimos até o regimento quando abrimos a palavra para os senhores conselheiros, que o regimento não permite, poderia ser enquanto ela estivesse fazendo a sua explanação. Mas seria só a título de devolver eventual tempo que alguns dos julgadores tivessem pego da defesa do representado. Eu acho que não, nesse caso, o esclarecimento para o julgador é normal, inclusive, qualquer um de nós pode até, inclusive, ouvir alguma dúvida aqui no parecer do Ministério Público, da mesma forma que o pensamento desta presidência é só em seguir o regimento. Mas se Vossa Excelência entender assim continuaremos. Está com a palavra Vossa Excelência e poderemos convidar a doutora Bruna para que possa... Eu teria 2 indagações, por gentileza. Doutora Bruna, por favor. Eu até ia perguntar a questão do concurso público, mas o conselheiro Sérgio já se adiantou no assunto, a senhora respondeu. Como a senhora disse, doutora Bruna, que a senhora que cuida da parte do Tribunal de Contas, eu fico meio constrangido de perguntar, mas vou perguntar. Esse processo de contratação, esse concurso público, todo o procedimento já foi remetido para esta casa? Sim. Tá, perfeito. Uma outra dúvida. Eu estava vi aqui, mas quando a senhora falou da questão que hoje o quadro funcional são 4 advogados na entidade, né? Certo. Mas vendo aqui, parece que no edital 4.6 do concurso, diz que seriam necessários apenas 6 advogados. Essa é a realidade para o ano de 2009, tá? Era a estrutura mínima, porque nós imaginamos que empresas de fora viessem também participar do certame aqui em Alagoas, que é o que vem ocorrendo. Tá? Então, nós exigimos no edital, nós tivemos esse cuidado de exigir uma estrutura mínima do escritório aqui no estado de Alagoas e, à época, nós imaginamos que 6 advogados seriam suficientes para suprir as necessidades básicas da companhia. Hoje, a realidade é outra. Se eu for relançar esse edital, eu vou exigir no mínimo 10, porque hoje eu tenho 2.000
processos, e isso é crescente, a gente nota um crescimento muito grande no número de demandas que vão tramitando e inversamente proporcional ao número de demandas que se findam. Perfeito. Me diga uma coisa, essa estrutura mínima, 6 advogados, 10 advogados, 12, quantos fosse, elas viriam a impactar no preço do contrato? A estrutura mínima? Uhum. Impactar no preço do contrato? Isso. Nós prevemos... Não. O preço ele foi fixado para essa estrutura mínima. A época. A época. Tá, okay. Entendeu? Hoje o preço seria outro. Perfeito. Seria baseado nessa estrutura mínima e também o preço, antes da gente estipular esse preço, foi feita uma consulta formal a 7 escritórios de advocacia aqui do Estado. Para prestar esse serviço, qual seria o valor, né? Assim, foi feita aquela pesquisa de mercado para poder se estipular o valor da contratação. Perfeito, doutor. Obrigado. Satisfeito. Obrigada. Encerrado o debate das partes, essa presidência submete o processo à votação. Senhor presidente. Palavra à conselheira Rosa Albuquerque. Eu solicito de Vossa Excelência a retirada do processo em virtude das alegações trazidas pela defesa, eu reavaliar a minha posição e trazer o mais breve possível o processo de novo à apreciação. Está determinada a retirada do processo. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Não tendo mais processo da conselheira Rosa para relatar, com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Não tendo processo para relatar, com a palavra a conselheira Anselmo Brito para relatar. Não tendo processo para relatar, o auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel para relatar. Não tem o processo a relatar, excelência. Com a palavra o auditor, conselheiro substituto Alberto Pires para relatar. Sem processo a relatar. Não havendo quem tenha processo a relatar, quero convocar o doutor Jalon. Não, é votação, não tem mais leitura não, né? É discussão, acho. É só o voto e a resolução depois. Qual é o número dela? Eu não sei. A resolução do controle terra não tem número não. Não, porque aí a sequência é o voto, discussão e votação. A discussão acabou. Agora eu gostei também da fundamentação deles. Não tem que votar. Votar em votação. Só votar em votação. Está por realizado. Em votação, a resolução normativa número 003/2012 dispõe sobre o acesso às informações e a aplicação de Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Eu sou o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, esse já é o momento para votar. Eu não tenho como... Já foi lido. Deixa eu fazer um esclarecimento, conselheira. Todas as sugestões de Vossa Excelência, do Ministério Público, todas que foram, sem tirar nada, foi absorvida pela inicial. Então,
não teria, as observações já que foram feitas foram absorvidas dentro dessa resolução final, já está absorvida lá dentro. Já teve as 4 leituras, hoje seria a votação. Então, com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhor presidente, esse conselheiro substituto está impedido, de acordo com o regimento interno, de manifestar o voto em relação a essa normativa, a resolução. Auditor substituto conselheiro Alberto Pires. Da mesma forma, presidente. É regimental. Mas eu não sei se tem essa normativa, é preciso 5 votos ou é só o regimento interno? Normal, maioria. Só a maioria. Só a maioria. Então, aprovado o projeto de resolução normativa, a resolução normativa 03/2012. Encerrando a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Passamos a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial, assim queira fazer uso dela. Senhor presidente, só a questão da... Com a palavra o representante do Ministério Público Especial. Só a questão do sorteio dos grupos, se há alguma previsão da realização com relação ao mês de julho? Somente isso. Eu tinha conversado com um membro do Ministério Público aqui especial, doutor Ricardo Sinari, já que até 30 de junho não foi feito o sorteio das fiscalizações, das inspeções. E queria colocar aqui em pleno para que a gente possa marcar na próxima sessão ou na sessão de quinta-feira, de terça ou quinta-feira, na ordinária, para que o pleno decida o melhor dia para pedir ao diretor para que providencie o sorteio, para que se possa fazer o sorteio. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para... Presidente, eu concordo, na próxima terça-feira. Conselheira Rosa. Conselheira Maria Cleide. Da mesma forma. São Brito. Sérgio Maciel. Conselheiro de acordo. Solicito o diretor-geral para que providencie para na terça-feira, na próxima sessão ordinária, seja realizado o sorteio de inspeções. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Presidente, só em título de informação, eu recebi a relação feita pelo nosso protocolo. Então, daquela solicitação do geral, ele já mandou até geral, só falta 4 municípios a encaminhar a prestação de conta 2011. Então, os outros, eu fui sorteado, mas vocês têm uns aqui que tá, e já receberam todos, só falta, segundo a informação lá, só falta Traipu, Japaratinga, Matriz de Camaragibe e São Luís de Quitunde, Carneiro e Palestina. Aliás, são 5. 6. Palestina. É do grupo do senhor? Não, eu li de todos. Para aí ficar. São os que estão faltando. Eu vou passar para o pessoal, presidente. Gostaria de informar com relação a Traipu, que é de relatoria deste conselheiro, devido entre e sai de prefeitos, este conselheiro tem a compreensão em
solicitar sempre do gestor que está presente para que manda as contas. E fica nesse entra e sai. O que está sendo prejudicado, na verdade, é o tribunal, porque não tem condições de receber a documentação necessária. Então, esse conselheiro entende a situação e estou vendo a melhor forma de buscar solucionar o problema com relação ao município de Itaipu. E os demais serão adotadas as providências, pelo menos, que são cabíveis com relação ao não encaminhamento das prestações de conta. Serão adotadas as providências que estão na lei. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela, com a palavra o conselheiro, o auditor, conselheiro substituto, Roberto Pires. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência por dar continuidade justamente à convocação dos auditores substitutos, entendeu? E atendendo ao interesse público. Parabenizo a Vossa Excelência, que, como disse, inclusive, quando estivesse, daria continuidade. Só isso. Obrigado. Agradeço e fiz nada mais, nada menos do que a obrigação. Excelência. Com a palavra o auditor, o conselheiro Anselmo Brito. Quero endossar o coro e parabenizar Vossa Excelência, que nesse breve tempo que está ocupando a presidência tem tomado importantes decisões para esta casa. Parabéns, Vossa Excelência. E, em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco os senhores conselheiros para a sessão ordinária de terça-feira.